A paz do Senhor Jesus a todos os amigos, a todos os irmãos. Quero nesta tarde tão bonita, tão saudável, onde Deus permite que nós vivenciamos o dia, né? Quero convidá-los para ler a palavra do Senhor aqui, apenas um versículo, e meditar com os irmãos, com os amigos que me assistem, por alguns minutos. Gênesis capítulo 3, o verso 9, que diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Nós vimos aqui um versículo bem pequeno, bem curtinho, mas com um significado extraordinário, onde nós observamos que ao final do versículo existe um ponto de interrogação, ou seja, a oração aqui, a frase é interrogativa, Deus fazendo uma pergunta para o primeiro homem que existiu na terra. Ou seja, quando nós olhamos um pouquinho mais atrás, um pouquinho anterior a este capítulo, né, que é o capítulo 3, nós vimos que Deus, ele tem uma preocupação em criar tudo, bastante preocupação quando ele faz os céus e a terra e tudo o que neles se contém, né? E Deus, depois de fazer tudo isso, Deus resolve criar o homem. E os textos aqui vai nos dizer que Deus faz o homem conforme a sua imagem e conforme semelhança, e coloca o homem para dominar sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Ou seja, Deus faz o homem e encarrega o homem de algo. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que Deus se preocupa com o homem. De que forma? Ele não se preocupou apenas em fazer o homem, em assoprar nas narinas do homem após o momento em que o homem estava estático à sua frente, em forma de barro, ou seja, um monumento ali. Não, Deus não se preocupou somente em assoprar as narinas do homem para fornecer ao homem vida, colocar no homem a alma e o espírito, ou seja, o espírito para cuidar da alma, não é isso? Nós entendemos que Deus estava preocupado com mais. Deus primeiro faz localidades para que o homem viesse a existir. Deus faz então um lugar tão especial, chamado aqui a Bíblia de Jardim do Éden. Mas Deus, antes do jardim, está criando sementes, está criando aqui aves, está criando espaço, está criando lugar para que o homem viesse a existir num espaço saudável e interessante para o homem. E eu quero chamar a tua atenção aqui para a essência desta escritura que lemos, que quando Deus coloca Adão ali no jardim, ele passa a ter um cuidado especial, tanto com o jardim quanto com o homem que ele colocou ali, o homem e a mulher. E isso faz eu entender que Deus, além de criador, ele é cuidador. Isso faz eu entender que Deus criou Adão e Deus cuidou de Adão. Isso faz eu entender que quando Deus faz o jardim, ou seja, a formação do jardim, com árvores, com um rio, né? O texto diz que no jardim existia um rio, e eu tenho convicção que a água deste rio era água potável, água saudável para que o homem viesse a usufruir com a sua adjuntora. E nós vimos que o texto nos diz aqui que Deus vai fazer uma visita para aquela sua criação. Ele vai visitar o jardim, mas ele também quer ver Adão e Eva. E quando ele chega aqui, o texto fala que por volta ou pela viração do dia, Deus vai visitar o jardim e ele encontra ali um espaço vazio. Ele não percebe o homem no seu devido lugar. Ele percebe que o homem não estava ali onde ele imaginaria que estivesse.
E foi quando ele fez essa pergunta para Adão: Adão, onde você está? Cadê você, Adão? Adão, onde estás? Ou seja, Deus estava ali preocupado com Adão. Eu preciso te ver, Adão. Cadê você? E Adão, de repente, aparece ali com a sua voz reclamando. E disse para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu, e por isso eu escondi. E ali estava Deus agora falando com Adão, e Adão escondendo, ou seja, tentando esconder de Deus. E ali estavam os dois por trás de troncos de árvores, tentando esconder de Deus. E Deus perguntando: onde você está? Meu amigo, nesta reflexão muito linda, texto sagrado super conhecido e muito interessante, eu quero convidar você para refletir mais aqui agora nos cuidados de Deus. Ou seja, quantas pessoas hoje que se distanciou de Deus? Quantos estão distante de Deus, escondendo-se por trás de algo, achando que Deus não vai lhe perceber, porque a presença de Deus lhe incomoda? Quantos que, na verdade, a este momento está com medo de Deus? Mas eu digo para você nesta tarde abençoada que Deus concedeu para nós, Deus está querendo saber onde você está. É bom que você se apresente, porque nesta tarde o nosso Deus pode estar perguntando para você: onde estás? O que é que você está fazendo? Porque eu estou pronto para falar contigo. Eu estou cuidando de você, é tanto que eu fiz a terra. Eu preparei o solo para você pisar. Eu coloquei em suas narinas o oxigênio para você respirar. Glória a Deus. Eu fiz a semente para você consumir e se alimentar. Eu fiz luminares maiores e menores para que você se beneficiasse disso, homem. Onde você está? E eu digo para você que Deus está procurando por você. Ele quer saber onde você está. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo num momento difícil desse, onde as pessoas estão desesperadas, correndo, preocupados em ter mais saúde e às vezes deixando de falar com Deus, escondendo do próprio Deus. Quero fazer um convite para você nesta tarde. Quero fazer aqui um convite que o meu coração pede para fazer. Esteja na presença, esteja no lugar. Esteja no lugar que Deus possa te ver sem perguntar onde você está. Ou seja, é bom que você esteja na presença de Deus e não escondido por trás de troncos. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Esteja na presença do Senhor. Vamos aproveitar o momento em que temos vida, em que Deus tem colocado nas narinas, nas nossas narinas, esse fôlego, esse oxigênio tão saudável que faz nós respirarmos. Vamos aproveitar para falar com Ele, para estar na presença dEle. Vamos aproveitar para se apresentar a Deus e não se esconder por trás das situações. Onde você está? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que você, meu irmão, está fazendo? O que você está fazendo para Deus neste momento? Onde você está? É a pergunta que Deus faz para nós. O que é que você está fazendo? Sendo que Deus fez lugar para nós, sendo que Deus produziu sementes, sendo que Deus criou as plantas, sendo que Deus criou o rio,
sendo que Deus nos criou e agora nós estamos escondendo? Será que nós estamos fazendo, ou seja, desenvolvendo um bom papel como feituras, criaturas e filhos de Deus? Nós precisamos se apresentar antes que Deus pergunte para nós onde você está. Que esta palavra encontre guarida ao seu coração e esteja pensando sobre isso. E entenda, meu irmão, que Deus quer encontrar contigo, que Deus quer que você esteja na presença dEle, porque Ele continua cuidando de nós. É tanto que Ele colocou o seu Filho, né? Além de Ele ter criado nós, colocado nós nesta terra, Ele deixou o seu Filho, né? Ele deixou o seu Filho à disposição do mundo, quando Ele, lá em João 13:16, que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Que você possa receber esta palavra do Senhor e estar na presença dEle, porque Ele precisa de você, Ele precisa de nós, mas Ele precisa dEle, Ele precisa de nós na sua presença para fazermos a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e pense nisso, Deus cuida de nós, mas Ele precisa que nós estejamos na tua presença. Que Deus abençoe você e todos que te cercam, em nome de Jesus.